O objetivo agora é que a gente possa sanar as dúvidas de vocês, comentários, podem ser por escrito, podem ser também buscando o microfone aí, falando em voz alta aqui para a gente escutar. Então, por enquanto que vocês pensam, aqui eu vou fazer uma aqui que aborda um pouco a apresentação de vocês três. Vocês trazem muita mudança de mindset, né? E a gente, escutando vocês, a gente vê quantas coisas a gente precisa ainda, maior adaptabilidade. Eu conheço alguma coisa da Randon, né? Eu tive um período lá e fiquei assim, vocês falando, eu fiquei lembrando de alguns gestores que, inclusive, continuam lá, né? Então, eu queria que o Amorim e vocês trouxessem, gurias, assim, ó, porque o papel da liderança é extremamente importante nesse processo, né, de mudança, de transformação digital. O líder e toda a tecnologia, ela só é adequada e usada quando ela tem aderência. Se ela não tem aderência, a tecnologia ela não vai, né? Até porque oportunidades a gente tem bastante, mas ela precisa ter aderência. Então, eu queria que vocês pudessem nos trazer, assim, tu também, né, Amorim, assim, que trabalha com liderança dentro do Senex, como é que a gente consegue e quais são as ações, que forma aconteceu, que as lideranças comprassem essa transformação, o que a gente precisa aí em termos de desenvolvimento dessas lideranças para trabalhar esse mindset de crescimento, né? Posso? Bom, eu tenho aprendido muito, né, nessa transição que eu fiz. Como RH, eu aprendi recentemente com o superintendente do Itaú. E aí ele estava numa palestra da Anshan falando exatamente sobre isso, né? O banco se posiciona como um banco digital para a experiência dos candidatos, dos usuários, dos seus clientes. E de dentro de casa, todo o processo era muito burocrático. E aí, quando ele tinha que aprovar uma vaga, a requisição vinha e ele nunca achava o botão que ele tinha que ir para aprovar, porque nunca era claro. Era outra palavra, mas nunca o aprovar. E aí, na fala dele, ele falou: o RH, ele não tem que esperar alguém de negócio vir criticar o seu processo, né? E aí, quando você fala de liderança, o insight que me veio é que a gente não precisa esperar que alguém se posicione como aquele que incentive e fomente a inovação. E aí, eu acredito no papel do RH, e aí incentivando e influenciando a liderança a partir desse ponto. Eu não tenho que esperar o gestor vir até mim com uma demanda. O RH não pode ser mais um tirador de pedidos, né? A gente precisa ser aquele que vai na frente, se antecede a demanda, vai lá no gestor e fala: o que você está fazendo para ter resultados diferentes? E criar a provocação. Criatividade, eu acho que são competências que hoje está no topo da lista, né, da carreira digital, né, do líder digital, do profissional do futuro. E a gente não pode ser conformista, né, e nem conformado com o status quo. E aí, a minha grande reflexão sobre o líder e o papel do RH nesse momento de transição é da gente não se conformar. E não é ser questionador, aquele questionador chato que critica sem ter solução, né? Esses dias eu estava ouvindo uma blogueirinha falando isso. Ah, você me critica, mas se você tem uma sugestão, a sua crítica vai ser bem-vinda. E é por isso que o RH precisa estar antenado. E eu aprendi com o Daniel Elias, assim, a gente não tem que estar na nossa cadeira e escutando só os papas do RH falar para a gente aprender. Porque se a gente ficar assim, a gente vai ficar confinado e isolado no nosso conteúdo e no nosso mundinho. O mundo de RH é o mundo inteiro, porque o RH precisa ser parceiro do negócio. Ele precisa entender e saber falar de business, saber falar de tudo, entender de tecnologia, entender os termos de um RH ágil, de um mindset transformador. Ele tem que saber falar do negócio. E a gente nunca vai aprender e nunca vai influenciar fechadinho lá na nossa sala, isoladinho, com painel, um ticketzinho lá na porta, escrito assim: horário de atendimento de 8 às 19. Assim a gente nunca vai conseguir fazer a diferença. Eu só quero complementar, assim, eu acho que primeiro tem uma série de atitudes que a gente tem que ajudar os líderes a desenvolverem para poder vir para esse mindset. Eu nem vou falar aqui do lado de que a empresa tem que ter espaço para que essas atitudes aconteçam. Também não adianta nada a gente ficar dizendo que tem que praticar o erro, tem que ser criativo, tem que ter liberdade, e aí chega lá, tu não pode, como eu já vi, pendurar um quadrinho no teu cube
porque a regra de facilities diz que não pode, porque 5S, porque não sei o quê, que a caneta tem que estar não sei aonde, né? E aí tu cria um espaço para erro e o cara erra e tu demite, né? Então, assim, mas por outro lado, eu acho que nós, RHs, a gente precisa ajudar o líder a fazer essa transição. A gente diz que tem, lembra do fail first, né? Fale rápido e fale da primeira vez. A gente diz isso para o líder, mas uma coisa é falar, outra coisa é tu criar um ambiente onde ele pode efetivamente arriscar com os times, a fazer os MVPs deles, a fazer os POCs dele. Então, assim, tem que trabalhar o atitudinal e o comportamental. Não é uma técnica que eu vou chegar lá e dizer, olha, agora tu é colaborativo, agora tu és um cara tecnológico. E, para mim, existem metodologias ativas de aprendizagem que ajudam as organizações. Aliás, já tem até toda a gamificação de learning que está existindo, em que o cara vive aquilo ali a partir de uma gamificação. Então, para mim, esse é o maior desafio. Eu trabalhei na Dell e eu fiz parte do lançamento da turma conectada para turma de alunos que era toda conectada, que tu tocava no quadro, ampliava. Sabe qual era o maior desafio para implementar uma turma conectada no Brasil? O professor. Porque o aluno chegava lá e, na hora, ele já estava tocando no iPad ou no iPhone, ou seja lá no que ele tenha, no smartphone, mas o professor não conseguia. Então, de novo, a atitude tem que ser transformada. E, para mim, tem que haver um investimento muito grande neste movimento de transformação atitudinal. Até porque os líderes novos estão aí, mas existe um monte de líder que precisa se reinventar e que está aí se perguntando o que eu faço agora, né? E só desligar não é a solução, porque vai faltar recurso no mercado. Então, acho que o caminho é por aí. Eu acho que é uma soma de tudo isso e eu acho que o vivencial ele precisa ser ainda muito explorado. Então, e o vivencial não o vivencial dos treinamentos vivenciais que a gente fazia. Isso também, é claro, porque isso vai incitar a mudança de comportamento e para a gente conseguir fazer essa transformação tem coisas dentro de nós que precisam ser mudadas e entendidas para depois a gente poder mudar o resto. Mas poder participar de eventos, poder viver um pouco esse mundo, poder viver e aí viver o ecossistema, conhecer as startups, conhecer não só as startups, mas qualquer empresa que seja desse ramo de inovação, porque isso abre a mente, isso consegue trazer possibilidades que no dia a dia a gente não consegue enxergar. Então, quanto mais a gente conseguir também fazer com que os nossos líderes vejam e vivam um pouco desses momentos, eu acho que isso faz bastante a diferença. Eles vêm com uma cabeça diferente. Aí parte de nós, como RH e como empresa, não deixar que eles saiam e voltem e morram. Então, estratégias que a gente precisa criar para poder fomentar cada vez mais um exército de pessoas para transformar o mindset, que a gente possa cada vez ter mais gente dentro das nossas empresas falando sobre e tentando defender esse movimento, porque a massa vai acabar forçando com que o todo também acabe indo para o mesmo caminho. Então, a gente precisa montar esse equilíbrio. Na verdade, vai precisar ir testando, provando, né? Vai provando, acho que quando trouxeste ali a assertividade, né, que era 76, então vai provando, vai tendo resultado e vai comprovando e vai fazendo mídia dentro da empresa sobre isso, né? Então, isso é bem importante. E tem um ponto agora, no mundo do deep learning, né? Se tu não provocares a experiência, tu não vai crescer em cima da experiência. Então, não adianta querer ter uma experiência sem provocar essa experiência. Então, se tu não provoca o líder a falhar, a testar, a criar, como é que ele mesmo vai crescer e a organização em cima da experiência? Quer dizer, a gente tem que aprender um pouquinho com a máquina também. O algoritmo funciona dessa forma. Ele precisa ser retroalimentado por experiências, né? E, às vezes, a gente não deixa o cara viver a experiência e quer que ele tenha o crescimento em cima da experiência. Fica complicado. E se a gente falou de erro, né? Só assim, né? Aqui tivemos duas perguntas que elas são muito semelhantes, então acho que é uma pergunta que não quer calar, né, gurias? Uma é como essas mudanças digitais chegar nas equipes operacionais e também, que foi do Maurício, né? E a Luana, também da FRUC, falou como foi o processo para as vagas operacionais com o sistema da GUP. Houve alguma dificuldade com o número de candidatos cadastrados? Então, acho que vocês poderem aprofundar um pouquinho essa parte operacional, vai nos ajudar.
Quando a gente foi implementar o projeto, a gente fez, a primeira etapa era virar mão de obra administrativa indireta, para a gente também aprender com esse processo, para quando a gente fosse virar mão de obra direta, a gente já está um pouco mais preparado e entender um pouquinho como que funcionaria esse processo. Então, a gente teve ali 5 meses para virar a primeira leva e depois a gente tinha mais 5 meses para virar a mão de obra direta. A gente começou a fazer projetos pilotos, e no início, os pilotos que a gente fez, a gente não teve dificuldade nenhuma. Teve uma vaga de manutenção, que com uma divulgação a gente acabou fechando 7 posições, e a gente tinha uma dificuldade bem grande de conseguir fechar essa vaga. Então, a gente tem um fator que contribui muito, que a marca Randon para a nossa região, ela é uma marca que chama, ela é uma marca atrativa. Então, para vocês terem uma ideia, o nosso LinkedIn, o perfil dele, antes da gente começar a trabalhar, ele tinha 24 mil seguidores. Mas, basicamente, ele era um perfil que a TI tinha aberto para garantir domínio. Então, ninguém nunca tinha mexido, porque agora que a gente está começando a trabalhar toda uma questão de marca, que a gente vai entrar nas redes sociais, mas até então a gente sempre foi mais reativo. Depois que a gente começou a usar o LinkedIn para divulgar as nossas vagas, e hoje ele é só para divulgar as nossas vagas, a gente já tem mais de 230 mil seguidores, de forma orgânica, sem fazer nenhum impulsionamento, sem fazer nenhum investimento para poder, efetivamente, fazer a marca andar. Então, eu acho que esse atrativo a gente acaba tendo, isso conta ao nosso favor, mas teve algumas vagas que a gente não consegue, aí a gente vem conversando muito, né, Dai? Às vezes as pessoas elas se inscrevem na vaga, mas elas não terminam de preencher o cadastro, que é condição para elas poderem estar participando da vaga. Não é só clicar e se inscrever, tem que preencher o currículo, tem que preencher algumas informações. Então, a gente tem bolado algumas ações, por exemplo, aí soluções mais analógicas. As soluções digitais a gente está fazendo, mas é importante a gente focar um pouquinho nas soluções analógicas, que tem um público que ainda não está 100% de olho. Então, divulgações em supermercados, em outros canais offline, com panfletos, informações. A gente aproveitou que a gente expôs na Festa da Uva, então lá a gente também tinha muitas informações. Então, para poder chegar mais no povo, dar mais informações e para que essas informações acabem chegando mais nos candidatos. Mas a gente tem conseguido preencher as vagas operacionais também dentro do GUP, só quando a gente tem um volume muito grande, que eventualmente a gente tem volume de contratação de 300 vagas, a gente acaba também contando com o apoio das consultorias e para vagas mais específicas ou sigilosas também. Mas ele foi um processo que foi bem recebido pelos candidatos e pelo nosso público interno também. Acho que, assim, até em linhas gerais, da maioria dos nossos clientes, a gente tem uma capilaridade super legal, assim, e o alcance é para todos, justamente pelo que eu comentei, né? A população já está orientada a mobile, mais de 70% das inscrições dos candidatos, e aí falando em todos os clientes, são via mobile. Então, a facilidade já é uma das características, né? Então, seja para vagas operacionais, a gente tem uma rede de padarias que chama Benjamin, lá de São Paulo, e auxiliar de cozinha, assim, é bem acessível. Mas aí entra um ponto que a gente estava conversando, assim, que até comentei aqui na hora da minha fala, assim, do nosso papel de como ajudar essas pessoas a serem incluídas nesse movimento, né? Bom, São Paulo, há 3 semanas atrás, eu não sei se vocês acompanharam no Fantástico, filas quilométricas. E um dos comentários do jornalista é, cara, cadê a tecnologia para isso, né? E aí o problema não é que as pessoas não estão orientadas a isso, eu acho que falta um pouco de instrução, né? Como é que a gente pode, como RH, ajudar? E aí é um desafio nosso, de toda a comunidade RH, pensar sobre isso. Porque se o candidato ele se inscreve, não foi difícil dele chegar até lá. Ele viu no Facebook, ele viu no WhatsApp, ele clicou e chegou lá. Mas o que atrapalha? Ou será que falta instrução? Será que falta a gente conversar com ele de que ele terminar o cadastro dele faz com que ele seja elegível à vaga? Então, existe aí uma pista de desenvolvimento que tem sido aí o nosso pensamento, não só como uma startup que provê esse tipo de solução para a empresa, mas como a GUP, como nós, né, na comunidade RH, podemos ajudar os candidatos nesse mindset de está tudo digitalizado, você também já está, você já tem sua conta no Facebook. Como é que você faz, então, para ser visto pelas empresas e alcançar uma empregabilidade, né? Acho que nós temos uma pergunta da plateia. Boa noite.
gostaria de direcionar para o Amorim, que ele comentou ali, mas as meninas também acho que podem dar uma comentada depois. Quando você fala em transformar uma empresa digital, eu vejo que digital, basicamente, a gente às vezes troca um papel pela tecnologia, enfim, mas na área de pessoas, você até falou que líderes hoje, os gestores serem mais flexíveis aos erros das pessoas, não ser aquela pessoa que, cadê minha caneta, enfim, como você comentou. É isso ser mais digital ou o que é, se eu estiver errado, né? Bom, bem ampla a tua pergunta, mas assim, para mim, ser digital tem a ver com cultura, tá? Não tem a ver com o nível de tecnologia que tu estás utilizando. Tá? Aliás, eu arriscaria até dizer que tu pode ser digital sem ter muita tecnologia, tá? Porque a gente está falando de forma de pensar. Tá? E quando me ocorre, eu estou aqui, né, criando meu MVP da minha resposta. Quando me ocorre em ser digital, me ocorre tu ter um pensamento ágil, de tu ter um pensamento crítico, de tu ter flexibilidade suficiente para acompanhar a velocidade das coisas. Isso pode ser com uma tecnologia ou pode ser sem uma tecnologia. Vou te dar um exemplo bem simples que ocorreu comigo. Eu dou palestra e eu aprendi a fazer palestra. Eu fui professor. O professor montava assim, das 8 às 8h15, eu vou usar o flipchart e vou falar de tal coisa, slide 3. Tá? Das 8h15 às 8h35, eu vou chamar o pessoal, fazer uma piada, slide 2. Tá? E eu fui estudar design e entender o que era esse negócio todo. E aí eu contratei uma estagiária designer para trabalhar comigo, porque eu sou administrador, trabalhava com uma psicóloga. Agora, inclusive, no Senex, eu trouxe uma designer também. E um dia ela viu eu fazendo esse negócio e ela disse assim para mim, ela com 19 anos, disse assim, o que tu está fazendo? Eu digo, estou montando uma palestra. Eu digo, não, isso não existe mais. E ela me ensinou uma tecnologia, metodologia prática, que eu nunca mais consegui fazer palestra do jeito anterior. Eu grudo post-it em toda, quem for lá na minha sala, está grudado uma última palestra que eu fiz, todo usando post-its e consultando o Google ao mesmo tempo, e botando as ideias. Aliás, eu montei esse papo assim. Tá? Isso, para mim, foi um caminho para o digital, sem tecnologia. Tá? Por quê? Pensamento ágil, rapidez, me deu agilidade, me sobrou mais tempo para ficar pensando, em vez de ficar montando PowerPoint, colando figurinha e mais tracinho e gráfico. Tá? Então, eu acho que criar o ambiente digital não necessariamente é colocar a tecnologia na organização, mas sim trazer as características que a tecnologia usa. De novo, agilidade, pensamento crítico, rapidez, exponencialidade. E o líder, para mim, tem que criar esse ambiente. E aí está o grande desafio, porque para criar esse ambiente, primeiro ele tem que se desafiar aí para esse ambiente. Então, para mim, tem a ver com a cultura, com esse formato, que é o que vocês estão construindo lá, né? Deixa eu trazer um exemplo concreto que eu acho que também acaba trazendo, concreto que eu digo das nossas realidades, né? O mindset digital, ele nos faz pensar que a gente não precisa ter hierarquia. Então, assim, uma prova de um líder que está conseguindo trazer isso para o dia a dia dele é dar autonomia para os funcionários dele e não se valer da linha de que eu sou o gestor, eu preciso estar naquela reunião para tomar a decisão e ser aquele que vai construir junto com demais gestores. O meu funcionário que está trabalhando comigo, está direcionado, e eu dei autonomia, ele está tocando o projeto, ele também tem autonomia para ir lá e discutir com quem é de uma hierarquia maior que ele ou de outros cargos, e não é por ele não ter um cargo de gestão que ele não vai ser ouvido. Então, esse é um exemplo muito básico, mas que não é o dia a dia de grande parte das empresas. Em todas as empresas, eu arrisco dizer que existe ainda, mas é um primeiro exercício para a gente começar a exercer efetivamente o mindset digital. Aproveitando, então, a fala de vocês dois aqui, falando de uma pergunta que diz assim, já que a gente fala, né, de mindset digital, que não necessariamente tem a tecnologia, né, e aproveitando a experiência dessa liderança, uma pessoa pergunta, qual é o sistema, se o sistema desempenha da mesma forma, independente do perfil do gestor que está recrutando. Então, se esse sistema, independente desse mindset digital ou não, como é que ele ajuda esse gestor no recrutamento, né?
Bom, o ponto interessante é que a gente acha que a tecnologia vai pegar padrões do ser humano, repetir, multiplicar, né? E aí o grande mistério, né, a grande contribuição é que ela olha para coisas que nós, seres humanos, passaria desapercebido ao nosso olhar. Então, quando a gente apresenta uma possibilidade de automatizar e informatizar algumas informações, não quer dizer que o gestor vai ser o condutor do processo e ele vai demarcar, delimitar ou escolher e treinar a máquina errado, né? Então, coisas que a gente já viu que a tecnologia ajuda é tirar o viés e trazer mais inclusão, mais diversidade. Isso, nosso algoritmo, a gente já conseguiu provar, por A mais B, que hoje isso funciona muito bem. Como é que funciona, então, para eu parametrizar, né? Existe lá a descrição do que você coloca, daquilo que são os pré-requisitos para a sua vaga, mas a gente também tem outras formas de poder ensinar o que a gente quer como cultura, né? E aí tem um mapeamento, que é um teste de fit cultural, que é aplicado para pessoas que representam essa cultura na sua companhia. Então, se eu determino que a partir de agora eu quero pessoas com esse mindset ágil, esse mindset digital, esse mindset empreendedor, eu vou elencar quem são essas pessoas que representam, que são embaixadores da cultura que eu quero incentivar e fomentar, e a partir disso eu vou ter um diagnóstico de um arquétipo predominante. E quando esses candidatos forem submetidos ao teste, eu tenho então um matching de qual é o percentual de afinidade desse candidato com o padrão que eu defini sendo o padrão que eu gostaria de contratar. E aí, o gestor ele vai ser uma das partes decisoras do processo, mas, além disso, tem todo o processo de análise, que são todos essas características analisadas, tem interação de outras pessoas, e esse é o rico. Eu, como gestora da área, eu não tenho a obrigatoriedade sozinha de contratar, e aí a cocriação do processo e de contratar é envolver outras pessoas que te ajudem nessa decisão, porque isso elimina ainda mais o viés. Então, a gente acha que a tecnologia vai tirar pessoas do processo, pelo contrário, ela incentiva novas participações para que a sua decisão sobre a contratação seja ainda mais assertiva e participativa, porque contou com a opinião de mais pessoas que estão ali alinhadas com a sua cultura. E quando ele aprendeu também assim, né? Exatamente. Porque quanto mais experiência, mais inteligência tem, né? E aí o grande ganho, né? Eu acho que o RH tem quando ele elimina tarefa operacional e ele ganha tempo dele de volta, é trabalhar exatamente nisso. Esse gestor é um cara que entrega muito bem, mas ele talvez não tenha ali alinhamento e o tato ou o mindset digital. Como é que eu vou desenvolver esse gestor, então? Porque agora eu vou ter tempo para trabalhar no desenvolvimento desses líderes, posso ajudá-lo, porque às vezes ele fez a entrevista sempre do mesmo jeito. Gostei, não gostei. Qual que é o critério que ele usou? E aí aqui a ferramenta ajuda muito, porque esses dados que a Dai mostrou, a gente tinha as pessoas prontas, mas eu levei 140 dias para contratar. Isso a gente, como RH, tem. Então, torna o papel do RH agora um papel muito mais estratégico com dados. Então, a gente tem inúmeros dados e cruzamentos possíveis para a gente poder definir melhor as nossas estratégias para cada vez mais melhorar o nosso processo seletivo e as nossas tomadas de decisão. Então, o RH ele se tornou a governança desse processo todo e pode-se usar desses dados para ajudar as tomadas de decisões serem mais eficientes. Eu só quero complementar assim, que isso tem a ver com ajudar os nossos líderes, nós mesmos, a vivermos e entendermos a incerteza. Porque o que a tecnologia traz para nós é a incerteza. Por quê? Porque por trás tem um sistema lá que está pensando e eu fico me perguntando assim, o que ele está fazendo? Será que ele não está matando os melhores candidatos? Será que não sei o quê? Será que não sei o quê? A gente fica nessa incerteza. Mas, na verdade, o novo mundo ele é o mundo da incerteza e a gente tem que acreditar mais que a tecnologia nos ajuda a entender e viver, não é a sair. Se a gente sair da incerteza, ela já não é mais incerteza, né? Esses dias eu estava ouvindo uma menina de uma empresa falando que eles fizeram o teste do recrutamento às cegas, eu não sei se vocês já leram, ouviram falar nisso, e esse é o mundo da incerteza, né? Recrutamento às cegas, tu tira do currículo aquelas informações que, em tese, poderiam te fazer eliminar por um viés, né? Raça, idade, raça, idade, sexo, sei lá, onde mora, de onde veio, etc. E deixa só, e bota um nome qualquer lá de fictício, e tem algumas que inclusive fazem as entrevistas por telefone com a voz distorcida para não identificar quem é. E ela diz que um dos líderes no processo
acabou escolhendo, optando pela estagiária que estava do lado dele, que nem sequer ele considerou para o processo. Tá? Então, assim, essa incerteza, a tecnologia, ela não está retirando, mas ela está nos ajudando a lidar com ela. Tá? Mas tem coisas que não são digitais que nos ajudam a aprender a lidar com ela. Quando a tecnologia chega, a gente está mais preparado. Tá? Aí mora, né, o quanto que a gente aprende para o resto da vida, né? E o quanto vale a nossa experiência. Aqui também apareceu uma outra pergunta que eu acho que é mais para a GUP, né? Que eu acho que tem correlação também com a tomada de decisão também que tu fala. O que se faz daí com todos esses dados que são oportunizados? Qual é o próximo passo para a GUP? Pensando na trajetória da evolução do recrutamento e seleção. Se vocês, recém estamos aqui, já estamos pensando na outra incerteza lá adiante, né? Então, se vocês têm alguma coisa preparando após todo esse processo. Hoje, a gente ainda entende que tem muito espaço para melhorar. Assim, as inovações sempre chegam e alcançam, acho que a primeira porta é o recrutamento e seleção, né? Porque ainda tem muito espaço. E a gente acredita que contratar certo tem uma série de impactos no resultado futuro permanente da companhia e de todas as empresas. Hoje, o nosso foco é não só continuar, né? Eu acho que a GUP hoje ela tem se posicionado. A gente recebeu um investimento de 11 milhões no início do ano e a gente está focando muito em melhorar o nosso produto para poder fechar e aí em relação a features, funcionalidades, assim, a gente se tornar um player completo, mas ainda nós pensamos e aí startup tem que focar, porque se desfoca a gente acaba customizando demais e o nosso grande propósito a gente não vai conseguir entregar. Então, a tomada de decisão, nós vamos focar em recrutamento e seleção para a gente ser o HS líder de mercado. O que a gente tem feito para poder alcançar? A gente está focando muito na experiência do candidato e a gente já mapeou que existem 5 pontos de melhoria. Primeiro, ajudar as empresas no processo de feedback. Então, a gente já está trabalhando isso com potencial. Hoje, a plataforma já oferece um sistema automatizado e humanizado para que o candidato ele receba isso lá documentadinho com o nome dele de forma carinhosa, mas ainda não são todas as empresas que usam. Então, não adianta eu só portar e aportar a tecnologia se os meus usuários ainda não estão engajados. Então, é um ponto que a gente tem trabalhado na melhoria aí para a gente conseguir sanar a dor, porque são promotores também da tecnologia. E se os candidatos começam a perceber que eu tenho uma ferramenta para me ajudar no processo, mas as empresas não estão utilizando ela da melhor forma, para ele a experiência vai ser sempre ruim. Então, o foco da GUP sempre melhorar muito, ouvindo. Então, a gente tem um time de suporte para escutar, acolher, entender quais são as expectativas desse candidato para melhorar a experiência. Então, desde eu não preciso preencher mais meus dados cadastrais, eu faço o upload do meu currículo. Desde o processo transparente, ele olha lá quais são as etapas, o que ele tem de próximos passos, o que ele deve esperar, quanto tempo vai levar, em relação ao RH, né, e a própria empresa e os stakeholders, que são os usuários do dia a dia. Complementar aquilo que ainda falta de features, porque como nós apresentamos desde o início, né? Nós estamos em ascensão, tem muita coisa para a gente crescer, tem muito espaço. Hoje, existe um potencial de alcance aí do mercado de recrutamento e seleção imenso para as startups, para as HR techs ocuparem. Então, tem uma pista muito grande para a gente poder chegar, para falar quais são os próximos passos. O nosso próximo passo é, com certeza, entregar um produto cada vez mais consistente, com a avaliação dos nossos clientes acima da média daquilo que a gente tem se colocado a fazer. Então, além de funcionalidades completas, um atendimento, estabilidade, né, que hoje a gente preza muito por isso, né, e uma das coisas que a GUP tem se posicionado como diferencial é isso, a qualidade da plataforma, a estabilidade dela no ar. Então, a hora que os candidatos, e quanto mais a gente cresce, maiores os nossos clientes, maior é a demanda. Então, imagina, Ambev, Kraft Heinz, são muitos clientes e muitos candidatos ali. Então, a gente reforçando o time para continuar atendendo bem. É importante, porque depois que abre uma porta, né, começa a ter muitas necessidades. Então, como foco é importante mesmo, exatamente, né, até para poder ter solidez para ser sustentável, né? Não adianta ter uma ideia inovadora e com muito pouco tempo não ser sustentável. Então, Temos uma pergunta também da plateia?
Eu queria algumas dicas que a gente pudesse ouvir mais de vocês. Nós, de empresas tradicionais, de departamentos tradicionais, a gente vem de DPzão, como tu mencionou. Como a gente consegue, nadando contra a maré dessa era digital, tu deve ter passado por isso numa empresa que aparentemente é tradicional. Eu sou das lojas Renner, eu sou de gestão de benefícios. Como a gente consegue trazer o gestor para dentro dessa era digital sem que a gente brigue tanto, a gente está lutando contra uma cultura que é totalmente diferente da rotina normal do RH, do DP. Então, como a gente consegue trazer o gestor para andar junto conosco? Acho que tem uma regra de mudança que é 20% da tua gestão vai estar contigo, 40% vai estar em cima do muro, não, 60% vai estar em cima do muro e os outros 20% vão resistir. O que a gente tem tentado mapear e fazer é que a gente vai focar nos 20%, porque aqueles que realmente querem fazer diferente são aqueles que vão também defender os processos e ir minando, no bom sentido, os demais para poder ajudar eles também a entrarem no jogo. E os outros, à medida que forem vendo que as coisas vão andando, eles vão entrar junto, eles vão acabar adotando, e os demais ou não vão aceitar, ou vão resistir, ou, de repente, aí, enfim, é o caminho que daí vai ter para cada um, né? Mas estão fora, estão dentro. Não é uma tarefa difícil, não é uma tarefa fácil, desculpa, meu ato falho, é uma tarefa bem difícil. E eu acho que é muito o início e, para mim, assim, o patrocínio, isso vir da alta gestão, isso estar sendo comprado, ser um manifesto da empresa, ajuda muito. Se a alta gestão não tiver comprado essa ideia, o trabalho fica muito, muito mais difícil. Eu não sei, não diria impossível, né? Mas nós, como uma empresa super tradicional de 70 anos, eu te digo que o patrocínio da alta gestão ele foi fundamental para a gente poder ter as portas de fazer diferente e poder conquistar alguns caminhos diferentes. Então, esse patrocínio é fundamental. E aí, é claro, e a gente vê o que vai funcionar para a nossa cultura. Então, tu fazendo costuras e amarras daquilo, fazer algumas adaptações, fazer alguns ajustes, o que funciona em uma mais próxima, qual é a empresa que a tua empresa tem como referência para ir puxando práticas também. Então, a gente foi trilhando alguns caminhos nesse sentido, porque tem alguns nomes que também dão mais peso para algumas ações ou outras. Então, é montar as estratégias do que vai casar para a tua cultura e o patrocínio. Eu penso nesse caminho. Eu acho que tem assim, ó, a gente tem que olhar para os nossos champions, tá? Na verdade, eu vou ser um pouco repetitivo, assim. Se a gente sabe que uma minoria é a que vai vir, são os early adopters, né? Early birds, alguns chamam, são aqueles caras que pulam, realmente batem junto, não sei o que é, nem para onde vamos, mas estamos aí. A gente tem que criar um negócio que talvez na linguagem comum seja ciúminho, tá? O que é ciúminho? Bota aquele cara na voga, alavanca ele. Eu me lembro me contaram num desses eventos da Sala 8 do Banco do Brasil. Ninguém falava em inovação do Banco do Brasil, ninguém queria fazer inovação. Criaram a tal da Sala 8. Era uma salinha pequenininha que era a salinha da inovação. Né? Salinha lá da Tami. Da ESO, exatamente. Ninguém queria, biriri, papá. Daqui a pouco começaram a usar a Sala 8. A Sala 8 viraram 3 salas, virou um andar. E daqui a pouco tinha gente perguntando por que eu não posso usar a Sala 8. Tá? Então, a coisa para mim é assim, é psicologia positiva, sabe? Pega quem está afim e alavanca. Os 60%, eles vêm. Os 20%, talvez a gente tenha que transferir para o concorrente, alguma coisa desse tipo, né? Porque tem gente que não vira a chave, né? E a gente ajuda, a gente tenta, mas não pode ser hipócrita e ficar tentando o resto da vida, até porque não dá mais tempo. Mas eu gosto muito da ideia da psicologia positiva, de trazer quem está realmente... Mostra isso é que nem mentoria, sabe? Quando tu implementa a mentoria, ninguém quer ser mentor. Depois que roda... Aí, por que eu não sou? Né? Eu digo, então tá, agora a gente vai conversar, né? Acho que é por aí o caminho. E eu, até como RH, né? Na minha última experiência, eu fiquei 7 anos numa empresa de tecnologia e que, às vezes, tinham processos que eram muito manuais. E eu tinha um desafio muito grande quando eu fui para São Paulo. Eu assumi uma cadeira Latam e eu tinha um desafio que eu tinha uma turma muito pequena de equipe e eu tinha muito trabalho para fazer. Então...
talvez dentro da sua necessidade, sem ter que envolver custos, né? São pequenos cases, pequenos resultados que você consegue entregar, mostrando eficiência, cara, com ferramentas gratuitas. Era o que me tinha de recurso, eu tinha uma equipe muito engajada, com muita vontade de fazer diferença, e a gente, em alguns fóruns, cara, o que a gente pode fazer para mostrar uma pequena melhoria? E aí, com isso, porque aí credibilidade, né? Com credibilidade, você consegue ter aí o seu espaço, crescer, conquistar confiança, e aí, quem sabe, com cases, né, com pesquisa, com embasamento, a gente precisa ter muito embasamento para discutir com o board, porque o RH sempre é visto como área de apoio, e apoio é para apoiar, não é para decidir. Então, acho que isso ajuda e te aporta para ter esses cases e aí, com isso, conquistar o olhar de um cara que vai ser seu patrocinador. Ele vai falar, pô, essa menina, pô, olha que ideia legal, eu vou tentar isso, vamos pivotar isso, o MVP, vamos fazer isso numa área que eu tenho autonomia, que eu tenho ali condições de te patrocinar. Acho que... Eu só queria dar um exemplo prático que aconteceu numa empresa que eu trabalhei. Nós tivemos um líder que ele atingiu um objetivo lá, qualquer objetivo, tá? Que era um negócio diferenciado. Tá? E aí ele resolveu fazer um piquenique para comemorar. O piquenique era no pátio da empresa. Tá? Literalmente, ele botou lençol em cima da grama, comprou a cestinha, comprou pão, comprou não sei o quê, e ficou todo mundo. Vocês imaginam uma empresa de 2.000 funcionários, pessoal passando 3 horas da tarde, e o pessoal estava fazendo um piquenique. Tá? E eu fui pego na reunião de diretora. Numa reunião de diretoria, onde 3 diretores de 8 disseram que não dava, porque isso era pregar o não trabalho durante o horário de trabalho. Tá? Como é que, se todo mundo resolvesse fazer piquenique, a empresa pararia? Né? Nesse momento, o presidente disse, bom, mas se todo mundo estiver fazendo piquenique porque superou uma meta, é porque a empresa toda está superando a meta. Então, o olhar é, queremos mais piqueniques. E aí virou uma campanha, queremos mais piqueniques, na verdade, depois, tá? Que era uma alusão a, bom, vamos atingir mais metas, vamos fazer mais piqueniques. É esse olhar que tem que se dar, e não matar o coitado que fez piquenique e botar na rua porque ele estava lá gazeando, né, vagabundeando. E sabe que eu acho que um dos nossos milhares de desafios no RH é que por um bom tempo a gente vai ter que trabalhar com as duas frentes. A gente vai ter que trabalhar com aqueles que querem e a gente vai ter que trabalhar com aqueles que não querem. E a gente vai ter que saber como trabalhar em todo esse processo de transição, que ele é um processo que ainda vai demorar um pouquinho, e como que a gente vai conseguir trabalhar com os dois mundos dentro da mesma cultura. E talvez isso que seja mais difícil, né? Porque aqueles que querem têm que manter a motivação, porque senão esses 20% vai embora, vai para o concorrente. Então esse equilíbrio é importante. Antes de passar então a outra pergunta que tem na plateia, só para a gente continuar com essa conversa que a gente está aqui, tem uma pessoa que perguntou aqui se vocês continuam na tal salinha, ou se vocês já estão inseridos na cultura e quanto tempo levou todo esse processo. Legal. Então, ele é um processo que está em constante revisão e evolução. Então, nós 3 começamos juntos em outubro de 2017. Em setembro de 2018, eu fui abduzida para dentro da empresa de volta. Abduzida, eu brinco, porque a gente vinha conversando, é uma transição difícil de se fazer, porque tu conhece um mundo super diferente e aí precisa voltar, e o teu desafio é não voltar para dentro da caixa. O teu desafio é seguir fazendo a mudança que estava fazendo de fora para dentro, agora de dentro para fora. E eu voltei com o desafio de trabalhar especificamente com a transformação da cultura. Então, eu voltei em setembro e a ideia era muito essa. Ok, deu velocidade, vocês fizeram muita coisa de fora para dentro, vamos ajudar de dentro para fora, que agora a gente precisa realmente consolidar isso e ter mais avanços. Aí, o segundo componente, que foi o do CSC, também voltou para a empresa no início desse ano. E aí também para poder ajudar numa outra frente, mas a Exo ela se reinventou. Então é como se a gente estivesse na segunda turma da Exo um pouco maior. Ao invés de 3 integrantes, a gente ampliou um pouco o escopo dela. Então tem uma pessoa de RH para poder ainda garantir as estratégias e a conexão com a cultura. Tem mais uma pessoa de CSC, hoje muito com foco em processos financeiros e contábil, que a gente acabou não avançando na primeira leva. Uma pessoa com foco em saúde, segurança, meio ambiente, toda a parte de health, uma pessoa com foco em fintechs, para poder olhar serviços financeiros e essa frente, e aí 2 integrantes de TI que conseguem jogar o tempo deles entre a TI tradicional e a Exo, para a gente poder dar mais gás e mais força para a equipe.
E nós continuamos como sponsors da equipe para poder garantir a continuidade aí da transformação e a continuidade do projeto. É bem alimentando, né, a inovação. Por favor. Cristine, Recursos Humanos, gerente de Recursos Humanos da Lagueto Hotéis. Se falou muito aqui em recrutamento e seleção voltada para essa nova era digital. Mas eu vejo um outro, vamos chamar assim, de subsistema bem interessante que também pode se avantajar dessa nova era digital, que é a parte de treinamento e desenvolvimento. Porque eu vejo essa parte digitalizada dessa área de treinamento e desenvolvimento como um encurtador, vamos dizer assim, de caminhos. Ou seja, quando nós temos um organograma muito grande, onde nós temos pessoas operacionais lá na base que mal conhecem o seu diretor, o seu CEO, né? E às vezes não existe tempo para isso, essa parte toda de possibilitar que essa pessoa que está lá na base tenha também acesso à diretoria através de um instrumento, de um meio digital, onde ele pode colocar a sua opinião, onde ele pode se fazer ouvir também, e, a partir dali, ele também ser um ente diferenciador, que vai trazer também ideias novas, né? E, além disso, também toda a parte de aprendizagem, como, por exemplo, essas plataformas de aprendizagem, né, que permitem que se tenha acesso não só a cursos, que eu vou chamar de cursos de prateleira, mas também treinamentos que são desenvolvidos dentro da própria empresa. Então, ferramentas digitais encurtam o caminho, aceleram o processo de aprendizagem e também permitem que as pessoas da base também entrem mais em contato com a cúpula, com a diretoria. Como que os painelistas enxergam a era digital nesse sentido do treinamento e desenvolvimento? Obrigada. Eu vou até colar, então, com uma outra pergunta que tem correlação com o que ela está trazendo, que vocês possam falar um pouco sobre esse processo de inovação, então, como é que foi mapeada essas inovações, disruptiva, mensuração de resultado, que tem correlação com isso, afora recrutamento e seleção, né? Primeiro, deixa eu falar da aprendizagem antes do digital e antes da tecnologia. A aprendizagem já se movimentou para um novo caminho, já sinalizou esse novo caminho. É o mesmo mundo Tesseract, ela tem coisas tradicionais e tem coisas novas, mas as metodologias ágeis, ou metodologias não ágeis, metodologias ativas de aprendizagem, que colocam vamos dizer assim, o participante como centro e protagonista do seu próprio aprender, elas já estão aí. Como a Dynagup está enfrentando, nós temos um trabalho que é interessante, porque a gente fala em microlearning, que é microaprendizagem, que são aprendizagem por... Esses dias eu aprendi a fazer creme brulee num vídeo de 1 minuto. Tá? O meu queimou, mas o segundo deu certo. Tá? Em um minuto. Antigamente a gente comprava o negócio da vovó Naná lá, que tinha não sei quantos e tal. Bom, então tem microlearning, tem realidade virtual, tem realidade aumentada, tem milhões de ferramentas que a gente pode... Tem a classe invertida, que é a famosa Flipped Classroom, que é, na verdade, tu dares o conteúdo e a vivência, a experiência fora. Então, assim, tem muita coisa disponível. De novo, se tu trouxeres ela pela tecnologia, ela não vai rolar. Tá? Eu vou pegar um exemplo, que é a classe invertida. Qual é o pressuposto da classe invertida? O pressuposto da classe invertida é que eu saiba que eu tenho que tomar a iniciativa de viver experiências e de buscar leituras, vídeos e etc., para me preparar para uma aula na qual não vai ter conteúdo, mas sim experiências e reflexões sobre experiências. Eu recentemente fiz um workshop dentro de uma organização, todo ele baseado com metodologias ativas. O que aconteceu? As pessoas não fizeram as coisas em casa. Eu não tive tempo, não deu, meu chefe me chamou, meu filho estava chorando, e etc. E tal. Então, assim, eu acredito sim, Cris, e para mim esse é o caminho, tá? Até por conta da capilaridade das organizações, as organizações estão muito capilares, ou seja, estão espalhadas em todos os lugares, e da proximidade que a tecnologia pode criar ao invés de afastar. Tá? Mas, assim, de novo, assim, qual é o primeiro passo que a gente vai dar? O que a gente vai fazer? Tem plataformas hoje de gamificação, de e-learning, etc. Sim,
Como é que nós vamos encurtar esses caminhos? Eu, particularmente, não acredito no salto quântico. Não acredito que se a gente mudar, tirar do presencial, ninguém mais se interage, ninguém mais se relaciona. A partir de agora, o e-learning ou a plataforma digital vai resolver. Mas acredito sim no ensino híbrido neste momento, como passo para. Então, de novo, são as plataformas com os seres humanos envolvidos. Tá? Isso realmente, se a gente usar bem, ela diminui a distância da cúpula. Né? E aí era uma cadeira que eu ocupava, desenvolvimento organizacional. E eu tive um desafio que, para mim, foi o que mais me marcou. Eu tinha um time de alta gestão, que era o time de vendas, e a gente tinha um programa voltado para eles, que era totalmente digital. Era uma plataforma, ele ia lá, aprendia o conteúdo, ele gravava o vídeo. Pergunta qual era o nível de engajamento. Era baixíssimo, porque o cara tinha várias outras entregas para fazer que impactavam no resultado financeiro, que era a remuneração variável. Então, assim, primeira coisa é exatamente entender a persona, né? Quem é o público que vai consumir isso? Vai ter público que vai consumir uma plataforma digital para aprendizagem, que talvez seja essa geração mais jovem, porque lá na GUP eu sou sênior lá, né, gente? Eu sou tia Dai. E lá, o que é interessante é que a forma de aprender é muito mais rápido. Então, quando entram novos GUPers, a forma de treinamento é assim, é um processo, faz um vídeo rapidinho que o cara consegue aprender com aquele vídeo. Porque o jeito de consumir informação para determinados públicos mudou. A gente mesmo, né? Qualquer coisa que a gente quer aprender, aonde que a gente vai? No YouTube. Então, a informação está acessível para todo mundo. O porém é a persona. Então, qual é a persona que vai consumir aquilo ali? Hoje tem, e a gente está, né, incluso aí nesse ecossistema de startups, de RH, de HR Techs, e aí tem várias plataformas que, além do conteúdo, te ajuda a medir, gamification, te ajuda a gerar meta, a fazer pagamento até mesmo de remuneração variável, que bancos têm utilizado para monitorar performance, e aí ela já consegue prever qual que vai ser a performance desse novo contratado com base nesse cara que você espelhou. Então, tecnologia tem aí para aportar a gente e apoiar em várias coisas. Acho que o ponto é cultura, né? No Brasil e em algumas organizações, não necessariamente a gente ter tudo digitalizado vai funcionar. E aí eu acredito muito que o tete-a-tete funciona muito bem. E aí um dos programas que até hoje fazem muito sucesso lá na companhia de onde eu vim é o famoso Café com o Executivo, que aí você reúne pessoas, coloca um executivo para falar sobre cultura, para que ele dissemine, para que ele verbalize aquilo que a empresa acredita, deseja e espera. E isso reverbera e tem muito mais força do que você divulgar lá no newsletter, colocar lá no painel digital. Então, a força humana e a influência do líder, que é visto e validado como referência, sempre vai sobrepor qualquer tecnologia que a gente, né, colocar a nosso favor. Mas acho que direcionar o público e é o tradicional, como é que a gente vai permear aí entre o muito disruptivo e aquilo que ainda funciona. A gente é ser humano, né? Quando a gente está lá na sala, poxa, chega lá o presidente para te entregar uma plaquinha de reconhecimento pelos seus 2 anos de empresa, 3 anos de empresa, isso que marca, mais do que um treinamento que você assistiu de 10 minutos, né? 2 anos, não, no nosso caso é 25, 35 e 40, né? A gente precisa revisar essa política também, né? Mas eu acho que só complementando o que o pessoal trouxe, eu acho que o caminho final ele tem que ser a transformação de mindset. O como ele vai ser várias formas. Eu acho que vai ser, é tipo uma gamificação. Lá no final tu tem a transformação de mindset e o que tu vai ganhando no caminho para fazer as pessoas engajarem em todas as ferramentas, em todos os processos. E na questão de poder uma ideia chegar até a presidência ou a tomadores de decisão ou coisas nesse sentido, além desses encontros, existem possibilidades como portais de boas ideias, portais abertos de inovação, que realmente tem alguém olhando aquilo, seja um comitê, seja um grupo multidisciplinar, ou enfim, que já é uma forma de poder ajudar a desenvolver o intraempreendedorismo para a gente ter cada vez mais pessoas com esse perfil vestindo a camiseta e querendo levar a empresa também ao próximo patamar. Então, esses portais de inovação ou de ideias, eles também vêm para somar muito, porque as pessoas podem levar todas as ideias delas e elas sabem que estão sendo ouvidas, avaliadas e, quem sabe, inclusive, premiadas e com as ideias delas sendo colocadas em prática. Isso... Isso que eu ia dizer. Agora, se a gente olhar hoje o número de MOOCs que a gente tem, MOOCs são os cursos online massivos, Massive Online, me ajuda, Massive Online, Open Online, são
cursos abertos massivos online, que a gente já pode fazer hoje na Harvard, a gente pode fazer em Stanford. Ah, mas eu não falo inglês. Tem USP também, tem PUC, tem outras universidades. Bom, a gente pode fazer um movimento dentro das organizações de alavancar o uso dos MOOCs, por exemplo. Não tem custo nenhum para a organização. Antigamente tinha muita porcaria, ainda tem, mas hoje tem muita coisa boa. Cursos assim, ao nível de pós-graduação. Tu encontra Cortella, Clóvis, sei lá mais quem aí por aí. Assim, bom, começa incentivando o cara a fazer isso e ver qual é o reflexo. Começa fazendo esse movimento. Ele vai começar a tomar contato com o outro online. Eu confesso assim, eu não vim do curso online. E tem curso online muito chato, em que o cara está morrendo, sentado numa mesinha lá. A gente desiste no meio do caminho, mas tem curso muito legal. Se eu desistir de 10 e fizer 2 legais, foram 2 que eu agreguei. Então, a gente usa os MOOCs, por exemplo, como um movimento para a pessoa começar a tomar contato com esse e-learning, com aprendizado gratuito, além de tudo, está aprendendo. Né? Ah, mas os caras não vão usar MOOC, então muito menos vão usar a plataforma que tu vai gastar dinheiro para desenvolver. Se o cara não usa o MOOC, que é de graça, ele não vai usar o troço que vai botar 1 milhão para fazer. Então não bota. Né? A gente precisa fazer essa transformação. Vai bater em cultura sempre, mas a gente precisa fazer essa transformação. E só um outro ponto com relação à distância da cúpula ou da, sei lá, como a gente quer chamar, do C-level com o outro. Né? Existem os dois lados nessa moeda. Existe a gente abrir os canais e, de novo, existe a gente explicar para as pessoas como se usa os canais. Tá? Eu trabalhei numa empresa, e eu posso dizer que foi a Dell, que tem um canal chamado Política de Portas Abertas, que é um canal que tu pode agendar uma conversa com quem tu quiseres, no mundo inteiro, inclusive com o Michael Dell. Um pouco mais difícil por agenda, mas é possível. Tá? Eu não sei como é que está o percentual de utilização agora, mas há 6, 7 anos atrás era de 20%. E aí, sabe quando é que as pessoas começavam a usar? Quando elas tentavam, eu tentei agendar logo que eu cheguei, uma reunião com o diretor na China, e ela aceitou. E eu me reuni, e eu disse, nossa, funciona. E aí eu comecei a usar. Mas as pessoas não testam para ver se funciona. Tá? Então, assim, a gente tem que começar a dar os canais, mas as pessoas têm que começar a se mexer, sabe? O que tu faz quando está sentado aqui num bate-papo que tem tanto conhecimento centralizado aqui? Eu fico olhando e não pergunto nada, porque eu tenho medo que a minha pergunta seja ruim, ou eu jogo a minha pergunta para ver o que acontece e, quem sabe, daí há algum aprendizado. Né? A gente troca um cartão, que nem eu e a Cris fizemos, ou a gente nem pergunta cartão, porque eu nem vou me ousar pedir o cartão de alguém. Tem um comportamento e uma atitude por trás desse negócio, que se a gente quer diminuir os espaços, ele vale para os dois lados. Né? Quanto que a gente se arrisca a poder aprender, né? Uma das competências que a gente tem é poder reconhecer que o nosso aprendizado é para o resto da vida. E que a gente tem muito que aprender sempre e em cada momento. Não só na universidade, não só nos livros, vai ser numa experiência, vai ser gastando o seu tempo precioso, que nunca mais vai voltar para estar aqui, presencialmente ou online. Né? Então, esse aprendizado de estar pensando sobre aquilo que está escutando, não é simplesmente entrando por aqui, saindo por ali. É, talvez, olhar para o que eu posso fazer amanhã, o que eu posso pensar amanhã. Né? Não necessariamente fazer imediatamente, mas o que eu posso transformar a minha empresa, que seja numa pergunta instigadora para o meu gestor, o que a gente pode fazer amanhã? Então, eu quero dizer que foi uma honra poder mediar vocês, aprendi muito com cada um, né? Saio aqui também, né, inquieta, para poder ver o que eu posso fazer amanhã. Então, muito obrigada aí pela participação de vocês, por vocês dividirem a sabedoria, as dúvidas, as incertezas, né? E as certezas também, né? Porque quando a gente senta aqui, a gente também divide a nossa crença e a nossa certeza. Muito obrigada, já que agora é contigo fazer o grande final aqui, né?